está começando mais um Perfil Arquifó, o programa da Arquidiocese de Fortaleza que apresenta a história, a missão e o testemunho de sacerdotes, religiosos e leigos que ajudam a construir a vida da nossa igreja. O nosso convidado de hoje é o Padre Antônio Carlos Tamboril Moreira, ecônomo da Arquidiocese de Fortaleza e vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Saúde no Mucuripe. Padre Carlos Tamboril, seja muito bem-vindo ao Perfil Arquifó. E nós já estamos aqui com o Padre Carlos Tamboril. Seja muito bem-vindo ao Perfil Arquifó. É sua primeira vez aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo, Padre. Obrigado, Ana, pelo convite, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Padre, vamos começar falando do seu chamado, né? Como foi que o senhor discerniu na época? O senhor é de São Gonçalo do Amarante, né? O senhor morava lá na época, era jovem, tinha quantos anos? Teve alguém, né, que foi fundamental, que foi essencial nesse momento? Minha vocação aconteceu de uma forma que não é tão especial, né? Às vezes eu fico até envergonhado em falar um pouco da minha experiência vocacional, porque geralmente as pessoas têm uma história extraordinária, algo impactante. Eu não tenho, tá? Acho que começou com uma boa amizade, tá? Boas amizades. E quando fui chamado para participar da igreja, de um grupo de oração, e a partir da convivência, fui descobrindo um amor assim, especial pela Santa Missa, né? Eu lembro, logo no início da minha caminhada na igreja, já tinha uns 20 anos de idade, tá? 18 anos de idade. Eu lembro que eu tinha um amor, assim, uma afeição pela Santa Missa, pela celebração da missa. Eu tinha uma expectativa na semana pela missa dominical. E isso foi se fortalecendo, né, crescendo um desejo de servir a igreja, de servir a comunidade, de me envolver com aquele grupo de jovens que estava ali, de fazer missão com eles, né? E duas pessoas que me marcaram naquele momento foram a minha madrinha de crisma, tá? Porque ela passou a me chamar de padre. Quando eu pensei dela, estava me chamando de padre. Padre Carlos. E eu, Padre Carlos, é estranho, né? Aí aquilo foi despertando, né? Algo foi me deixando curioso. E à época havia um boom na cidade entre os jovens de fazer encontro vocacional. Muitos jovens, moças e rapazes estavam fazendo encontros vocacionais. E eu fui na onda. Uma outra pessoa é o Padre Evandro, que hoje é pároco em São João do Aruaru. Foi ele quem me chamou para participar dos encontros, né? Então, através dele, eu me aproximei da igreja e ele foi o primeiro a ingressar no seminário. E depois que ele ingressou, aí aquilo parece que acelerou em mim, né? O desejo de também ingressar no seminário. E foi assim, nada especial, mas tem essas duas pessoas que eu sempre lembro com muito carinho. E quando o senhor realmente decidiu, né, que era a hora, teve um momento em que chegou para a família, foi falar, os pais apoiaram, ficaram tristes porque você ia começar uma vida longe deles, ia para o seminário, teve isso? Não, eu nunca comentei com meus pais, tá? Foi uma surpresa, tá? Quando eles souberam dos encontros vocacionais que eu participava, eu já estava confirmado para ingressar no seminário, então foi repentino. Mas eu sabia que isso era tranquilo, os meus pais sempre foram muito tranquilos, assim, sempre nos deram muita responsabilidade e também liberdade. Então, assim, esse discernimento foi tranquilo para mim e a experiência com os meus pais também. Teve alguma experiência em alguma pastoral que marcou a vida do senhor? Olha, eu acredito, eu estava pensando aqui, nas pessoas, sabe? As visitas, a lida com as pessoas, as amizades, o contato com as pessoas, isso para mim sempre foi foi sempre uma experiência muito boa. Tá? O que eu posso dizer de marcante é isso. No geral, as experiências foram boas, mas o que marcou mesmo foi o contato com as pessoas. Há quase 2 anos e meio, né, o senhor assumiu o economato da Arquidiocese de Fortaleza, e eu queria que o senhor explicasse para a gente como tem sido essa missão, como o senhor recebeu essa missão, né, quais são os desafios.
Deve ser repleto de desafios. O sim foi bem difícil, porque eu nunca me achei apto para a missão, realmente nunca me achei, tá? Mas aceitei, tá? Aceitei o desafio e fui aprendendo a cuidar das coisas da igreja, das coisas da arquidiocese, estando presente, né? E não sei como que está, as pessoas de fora quem sabe avaliar, os outros padres que sabem avaliar se está sendo bom ou não. Mas é uma experiência para mim gratificante, porque primeiro que eu gosto de servir demais a igreja. Eu amo a igreja. E gosto de ver o resultado do meu trabalho. Eu gosto de ver a coisa bem feita. Quando algo é bonito, é belo, é importante, tem valor, e aquilo é fruto do meu trabalho, isso me deixa muito feliz, tá? E eu sei que a igreja precisa disso, né, dessa entrega. E é isso, essa experiência no Economato inicialmente. Tem muitos desafios, tá? Não sei se você vai perguntar mais sobre o assunto. Eu queria, já que você falou dos desafios, cite pelo menos um ou dois para a gente. Tá. Desafios assim que o senhor talvez até nem tinha conhecimento quando entrou no Economato, e que depois o senhor estava vivendo essa missão, foi que o senhor identificou que aquilo realmente era uma necessidade da igreja e é um desafio. Olha, um grande desafio, de um modo geral, sim, que alcança todas as pessoas, os leigos e os padres, tá? É o fato de, às vezes, na igreja, nós trabalharmos no improviso e de uma forma amadora. E tratando-se da administração dos bens da igreja, nós precisamos administrar bem como as empresas administram, aprender a administrar como as empresas, o cuidado com o financeiro, com o patrimônio, tá? Como nós estamos utilizando aquilo, a finalidade daqueles bens está sendo preservada, tá? Então, acho que o grande desafio na administração da igreja é a preparação das pessoas, tornarem as pessoas aptas para administrar bem, seguindo normas, políticas, processos, fluxos, automatizando, enfim. E geralmente as pessoas querem realmente, repito, fazer tudo muito no improviso, ou seja, tudo muito manual. E quando improvisamos e trabalhamos de uma forma manual, surgem muitos erros, né? E isso não é bom para a gestão eclesial, para a gestão dos bens da igreja. Padre Carlos, a gente agora dá só uma breve pausa na nossa entrevista, porque agora eu tenho um recadinho para quem está nos acompanhando. É isso mesmo, com você que eu quero falar. Você está gostando da nossa entrevista? Já se inscreveu aqui no canal da Arquidiocese de Fortaleza para acompanhar toda a programação diária, as nossas celebrações, tudo que é postado aqui no canal do YouTube? Se você não fez isso, faz isso agora mesmo. Aproveita e convida também quem está aí do seu lado assistindo ao perfil Arquifor para se inscrever aqui no canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza. E se você sentiu no seu coração o desejo de nos ajudar com sua doação para que a gente dê continuidade a esse trabalho, a esse programa que vai ao ar toda quarta-feira aqui no YouTube, você pode colaborar fazendo um Pix, fazendo uma doação por esse QR Code que está aparecendo aqui agora na sua tela, ou então por essa chave Pix que também está aparecendo aqui no seu vídeo, tá certo? E não esquece, tá? Pega esse conteúdo, esse link e encaminha para todos os seus grupos de WhatsApp, dos seus familiares, dos seus amigos, combinado? Eu queria então que a gente falasse agora dos desafios de administrar quando a gente fala de responsabilidade, né, e de planejamento. Eu acho que administrar a igreja, a paróquia, ela deve ter as mesmas responsabilidades, desafios, e requer também o mesmo planejamento que a gente faz, por exemplo, na nossa vida, né? Da mesma forma também requer muita responsabilidade, planejamento. A instituição eclesiástica, ela tem na sua administração o CNPJ, então ela Sim. tem, em parte, um funcionamento como empresa, não é? Não é uma empresa, mas Sim. ela precisa responder algumas questões como toda empresa responde, né? Nós temos que prestar contas à Receita Federal todo ano, enfim. E a responsabilidade é maior ainda. Por quê? Porque nós cuidamos dos bens da igreja, não são bens de pessoas. E
nós nunca devemos esquecer a finalidade dos bens da igreja. Quem trabalha na igreja nunca deve esquecer isso. Qual é a finalidade dos bens da igreja? Os bens imobiliários, financeiros, qualquer outro bem, qualquer outro patrimônio da igreja. A finalidade é a evangelização, é o anúncio do evangelho. Então, quando nós esquecemos que os bens da igreja, como, por exemplo, essa sala aqui, né, muito bela, enfim, muito bem, o trabalho foi muito bom, tá? Isso aqui é para evangelização, através desse instrumento, desse trabalho, desse investimento que foi feito, né? Essas entrevistas estão chegando às pessoas, né? O que vocês oferecem, né, está chegando às pessoas, o evangelho está chegando às pessoas. Então é isso, é não esquecer que o patrimônio da igreja é para que o evangelho chegue às pessoas, para que Jesus Cristo chegue às pessoas. Nunca é em favor de pessoa física, outras pessoas jurídicas ou outras instituições, mas sempre o evangelho. Se aquele patrimônio está sendo utilizado para que a fé seja anunciada, então aquele patrimônio está sendo bem administrado, não tenho certeza, porque a sua finalidade está sendo aplicada. E é claro que para isso existe planejamento, sim, tá? E nunca trabalho de uma pessoa só, né? Trabalho de grupos, de equipe, não é? Então é preciso que haja esse planejamento, e para nós, repito, para nós católicos, né, de comunidades, de paróquias, é muito difícil planejar, porque a gente vai fazendo as coisas conforme o Espírito Santo vai suscitando, e a gente vai meio ali que no improviso, enfim. Mas é preciso sim planejar, é preciso sim ter metas, é preciso sim ter objetivos, é preciso sim ter prazos, é preciso ter orçamentos, tá? Preciso ter orçamento. Nós não podemos tratar os bens da igreja de qualquer forma. Com certeza. Padre, e com relação às paróquias, né? Acredito que hoje também deve ser um desafio muito grande para cada paróquia, para a administração de cada paróquia. Hoje vocês também encontram essa dificuldade, esse grande desafio diário? Sim, com certeza, né? Encontramos muitos desafios. Eu digo para os jovens, talvez vocacionados, seminaristas, não sei, que talvez escutem esse vídeo, não sei se algum padre vai ouvir esse vídeo, essa entrevista. Mas o patrimônio de uma paróquia são as pessoas, tá? Quando um padre se esforça para lotar sua igreja, para celebrar bem, para pregar bem o evangelho, para transmitir a espiritualidade, aquilo que aquela alma que foi naquele domingo na Santa Missa buscar, né, quer receber, o padre oferecer, né? Não oferecer política, não oferecer coisas banais, coisas desse mundo, não. É oferecer Jesus Cristo, que é o que as pessoas vão buscar. Oferecer a Eucaristia, oferecer a palavra, oferecer o céu às pessoas. Quando o padre se dedica a oferecer isso para as pessoas, o padre cativa as pessoas, tá? As pessoas lotam sua igreja, e eu digo que o patrimônio de uma igreja são as pessoas, o patrimônio de uma comunidade, de uma paróquia são as pessoas, porque quando a igreja está cheia de pessoas felizes, a igreja está cheia de pessoas que querem sustentar aquela paróquia, que querem ajudar nos custos daquela paróquia. E se as pessoas estão felizes, elas se tornam generosas, tá? Paroquianos infelizes são resistentes a oferecer o dízimo. As pessoas, por si só, já têm dificuldade de compartilhar com a igreja. Tem uma ideia de que a igreja é rica, a igreja não precisa, e não é, a gente sabe que não é. Quem administra uma paróquia, quem administra uma capela, sabe das dificuldades que é, o custo que é. Mas eu sei que tudo isso se torna pequeno quando as pessoas da comunidade estão felizes. E assim, administrar, né, as contas de uma igreja é como a nossa casa. A gente tem água, tem luz, tem os funcionários, tem as pessoas que trabalham na paróquia, porque nem todo mundo está ali de forma voluntária, né? Tem a pessoa que está na secretaria. Então, assim,
eu acredito que seja um grande desafio realmente, como o senhor já falou. E aí eu acho que cabe a gente falar da importância do dízimo. Às vezes as pessoas não entendem, né, que o dízimo realmente é muito importante, que é algo que o paroquiano ele pode doar para ajudar aquela igreja que ele está ali, né, toda semana, todo domingo, buscando a Jesus, né, e como o senhor falou, um paroquiano feliz, eu acho que ele vai estar mais aberto a ajudar. Então eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre essa importância que é o dízimo. Sim, mas sim, é um grande desafio os católicos tomarem consciência do seu dever de partilhar, de que aquele pouquinho que tem vai fazer a diferença na vida da comunidade, que o ruim é não oferecer nada, mas eu sempre digo para os fiéis onde eu celebro as missas, o mais importante é a presença daquelas pessoas, tá? E mesmo que você não tenha condição financeira para doar, doa a tua oração. A oração é a primeira coisa, a primeira obrigação do fiel católico, não é? Mas doa também o teu serviço, tá? Doa também o teu conhecimento. Então, ajuda na catequese. As nossas paróquias precisam não só de doação financeira, né? As nossas paróquias precisam de outras doações, de pessoas que se dediquem à catequese, de pessoas que se dediquem ao cuidado do ambiente paroquial, pessoas que se dediquem à liturgia, ao serviço do altar, à Eucaristia, distribuir a Eucaristia aos fiéis, dos coroinhas ali no entorno do altar, do Ministério de Música, enfim. Então há muitas formas de doar, tá? E isso enriquece, essas doações enriquecem a igreja, com certeza. Pegando um gancho ainda do que o senhor falou dos paroquianos quando estão felizes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do trabalho das pastorais, de pastoral que é feito na paróquia, né, Nossa Senhora da Saúde, aonde o senhor, né, é vigário, e com relação a esse trabalho mesmo de trazer a comunidade para a igreja, de fazer com que eles realmente vejam, né, tanto que eles podem ajudar com o tempo, né, às vezes ajudando mesmo na liturgia, numa limpeza, pode ser uma vez por semana, pode ser aos domingos, antes da missa começar. Existe esse trabalho mesmo de trazer a comunidade para a igreja? A comunidade do Mucuripe, a paróquia Nossa Senhora da Saúde, é uma comunidade muito doada, muito dedicada, é um povo que se identifica muito com Nossa Senhora da Saúde, se identifica muito com aquela igreja. Então eu sou muito feliz com aquele povo, quero até deixar aqui meu abraço para todos. Minha presença maior aqui na Cúria, né, eu fico pouco com eles, né, geralmente no final de semana, né, em algumas missas, enfim, e costumo me dedicar àquelas missas que eu celebro. Então o meu contato é bem restrito com o povo do Mucuripe. E sim, eles se dedicam bastante, tá? Há uma entrega grande daquele povo, mais até do que aquilo que nós pedimos. E sim, tem um trabalho pastoral vivo, assim, eles tentam se aproximar das pessoas pobres, né? Tem um serviço de caridade que é bem forte lá na comunidade, com os casais, com os jovens, na liturgia, enfim. É um povo que se dedica bastante. Hoje o senhor diria que está mais difícil de trazer os jovens para a igreja ou não? Já tivemos tempos mais difíceis, mas hoje o jovem está se aproximando mais da igreja, já que o senhor falou um pouco do jovem, agora? É sempre difícil trazer o jovem para a igreja. Eu lembro desse tempo de padre, né, que eu já passei por realidades e que o jovem não se aproximava da igreja e trabalhei em realidades que os jovens lotavam a igreja. Acho que depende muito do contexto, do trabalho que é feito, da animação que é feita naquela comunidade, né? Às vezes o ambiente, as pessoas não favorecem que o jovem se sinta bem. No entanto, hoje, apesar dos grandes desafios da sociedade como um todo, eu vejo uma busca dos jovens pelo que é verdadeiro, pelo que é bom. Eu vejo que muitos jovens estão olhando aí para o mundo, para certas ideologias, certas ideias aí, e eles estão entendendo que não é aquilo que eles querem para si, né? E esses jovens estão procurando a igreja, estão procurando a Santa Missa, estão procurando a Eucaristia, estão procurando a confissão, tá? Eu vejo sim uma busca hoje por esses jovens. Agora é preciso saber preparar o ambiente, preparar a celebração, preparar o conteúdo, porque são jovens exigentes.
Assim, são jovens os quais nós podemos contar com a vocação deles no futuro, né? Se Deus quiser. Fortaleza é um campo fértil de vocação, né? Graças a Deus. Nós temos muitos jovens no seminário e percebo que há uma busca muito grande de jovens hoje, de rapazes para ingressar no seminário, não é? E vale a pena, não tenham medo. A gente não perde nunca ao dizer sim, mesmo que lá na frente se descubra que não é o seu lugar, que não é sua vocação. Ainda assim o jovem não perde, ele ganha, ele tem a experiência, ele passa a ter uma visão de mundo diferente, tá? Então a experiência de seminário é uma experiência enriquecedora, não só para aquele que é ordenado, mas para aquele que em algum momento descobre, não, minha vocação é o matrimônio. Mas como o senhor falou, mesmo que não seja a vocação dele, com certeza esse jovem vai sair com outra visão de mundo, né? Sim. Vamos agora para o nosso ping-pong. Eu vou falar uma resposta, vou falar uma frase, o senhor vai dar uma resposta curtinha. Vamos lá. Uma palavra que define a sua vocação. Serviço. Falamos muito de serviço, né? Um santo de devoção, Padre Carlos. Santo Antônio. Uma passagem bíblica que inspira o seu ministério. Inspira o ministério e a vida. Tudo convém, tudo converge, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Um momento inesquecível do seu sacerdócio. A minha ordenação. Minha ordenação. Um valor indispensável para um bom administrador da igreja. Amar a igreja e tudo que ela representa, tudo que ela é. O que não pode faltar na vida de um sacerdote. Oração. Jamais. Jamais, né? Jamais. E na oração, a devoção à Virgem Santa. Lembro lá no início da minha caminhada, que era muito forte minha devoção à Santa Virgem. Com o tempo, vai caindo assim no marasmo, enfim. Mas recentemente eu tenho voltado, né, e tenho recordado o quanto é importante a reza do terço diária, a oração diária, quanto é importante para a vida presbiteriana, quanto tem feito diferença na minha vida. Acredito, e assim, eu acho que a oração ela é o sustento, né, na vida de um cristão. Não dá para viver sem a oração, né? Não dá para viver sem oração. Se nós queremos fazer o que é de Deus, aplicar a vontade de Deus, é na oração que a gente vai entender o que é que Deus quer. É nesse diálogo diário, Sim. Né? E para finalizar, queria que o senhor completasse a frase: ser padre é? Ser padre é entregar-se completamente. Ser padre é renunciar a muita coisa, mas ganhar muito mais. Alegrar-se com coisas que são verdadeiras, coisas que são úteis para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Ser padre é amar a Cristo acima de tudo e de todos. E para encerrar agora, realmente, de verdade, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os jovens que estão nesse momento, o qual o senhor um dia lá atrás passou, né, que é o momento mesmo de discernir a vocação, aqueles que já sentem um chamado, mas às vezes estão com medo, não sabem o que tem que deixar para trás, será que vale a pena, será que eu vou? Deixe uma mensagem a esses jovens. Eu, de certo modo, até já falei um pouco sobre isso, né? O medo faz parte, mas olhando aqui do meu tempo, né, de padre, já quase 20 anos de padre, eu digo que não tenham medo de dizer sim. O jovem não perde quando ele diz sim, quando ele ingressa no seminário, seja o rapaz, seja a moça na vida religiosa, enfim, não perde, pelo contrário, ganha experiência, uma visão de mundo diferente, valores, hábitos, enfim, que só enriquece a nossa vida, tá? Mesmo que a pessoa mais à frente não venha a dar continuidade, entenda que sua vocação é ao matrimônio, mas vale muito a pena fazer a experiência. Então não tenha medo de
de dizer sim. Padre Carlos Tamboril, muito obrigada por essa conversa com o senhor. Foi muito bom conhecê-lo pessoalmente. E seja muito bem-vindo sempre que quiser voltar aqui ao Perfil Arquifor. Obrigado, Ana, que Deus te abençoe. E se você que ficou com a gente até agora conhece um jovem, né, que está nesse momento aí de discernir a sua vocação, um rapaz ou uma moça, encaminha, né, esse link dessa entrevista com o Padre Carlos. Tenho certeza que vai inspirar e vai clarear aí as ideias de muita gente, os pensamentos de muita gente que está nesse momento muito jovem, que está discernindo aí a sua vocação. Para você também que ficou até agora com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de verificar se você já está inscrito aqui no canal da Arquidiocese de Fortaleza. Aproveite, já faz a sua inscrição e já sabe, né? Pega o link e compartilha aí com todo mundo, com seus amigos, com a sua família. Obrigada mais uma vez, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!